Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Café que nos move. É um grande privilégio poder compartilhar este momento com você hoje. Cada vez que nos reunimos aqui, temos a oportunidade de refletir juntos sobre a palavra de Deus e encontrar nela as respostas e o conforto que tanto precisamos para enfrentar as adversidades da vida. Ter você aqui é uma verdadeira alegria, porque sei que, ao dedicarmos esse tempo à reflexão espiritual, somos fortalecidos e renovados em nossa fé. E hoje, mais do que nunca, acredito que a mensagem que vamos explorar pode ser um verdadeiro bálsamo para a sua alma. Se você tem passado por momentos de dúvida, dificuldades ou se sente desanimado, o tema de hoje foi escolhido especialmente para você. Vamos falar sobre um dos versículos mais poderosos, encorajadores e cheios de esperança da Bíblia, Isaías 40:31. Esse versículo nos lembra de uma verdade fundamental, a força que encontramos em Deus quando colocamos nele nossa esperança. A confiança em Deus nos fortalece de uma maneira sobrenatural, nos renovando quando achamos que nossas forças estão no fim. Nos próximos 15 minutos, quero convidar você a mergulhar profundamente nesse versículo comigo. Vamos explorar juntos o que ele significa, como ele se aplica às nossas vidas, e como podemos encontrar, por meio dessa promessa, a renovação espiritual e emocional necessária para enfrentar os desafios diários. A palavra de Deus nunca volta vazia, e creio que hoje ele falará poderosamente ao seu coração. Leitura do versículo: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Essas palavras são extremamente profundas e cheias de significado. Elas nos lembram que, quando depositamos nossa esperança e confiança no Senhor, Ele nos concede a renovação de que tanto precisamos. Não apenas uma renovação física, mas também emocional e espiritual. Ele nos fortalece de dentro para fora, e nos capacita a superar até mesmo os maiores desafios que encontramos pelo caminho. Em tempos de fraqueza, quando nos sentimos desanimados, quando a incerteza parece tomar conta, esse versículo é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos. Podemos, sim, nos voltar para Deus. Podemos confiar que Ele nos levantará, nos elevará acima das nossas dificuldades, e nos dará a força necessária para continuar nossa jornada, sem desfalecer. E hoje, vamos descobrir como essa promessa de Isaías pode transformar a forma como lidamos com nossas lutas diárias. Esperar no Senhor não significa simplesmente ficar parado, passivamente aguardando que algo aconteça, como se estivéssemos esperando que uma bênção caísse do céu de forma automática. Muito pelo contrário, a espera em Deus é uma espera ativa, cheia de propósito e intenção. Ela envolve uma confiança profunda em Deus, uma entrega completa e verdadeira ao seu tempo e ao seu plano, mesmo quando não compreendemos todas as circunstâncias. Muitas vezes, enfrentamos situações em que parece que nossas forças estão esgotadas. Talvez seja um relacionamento familiar complicado, um problema financeiro que parece impossível de resolver, ou até mesmo uma batalha emocional e espiritual intensa que nos tira o ânimo. Nesses momentos de fragilidade, a palavra de Deus nos lembra de uma verdade essencial: espere no Senhor. Mas o que significa, de fato, esperar em Deus? Esperar em Deus é um ato de fé, e quando esperamos em Deus, não estamos apenas aguardando o tempo passar. Estamos, na verdade, depositando nossa fé, nossa esperança, inteiramente nele. Estamos crendo, mesmo sem ver a solução imediata, que Ele está trabalhando em nosso favor, silenciosamente, nos bastidores da nossa vida. Esse tipo de espera exige paciência, uma virtude que, muitas vezes, não é fácil de cultivar. Vivemos em uma era de rapidez, onde a pressa e a necessidade de resultados imediatos são altamente valorizadas. Queremos respostas rápidas, soluções prontas e caminhos diretos. No entanto, o Senhor nos faz um convite diferente, e Ele nos chama a desacelerar, a confiar no seu tempo, que é perfeito. Às vezes, aquilo que Deus está realizando em nossas vidas é invisível a olho nu. Ele pode estar fazendo algo profundo, trabalhando nas raízes do nosso coração, como uma semente que cresce lentamente debaixo da terra antes de brotar à superfície. Exemplos bíblicos: as Escrituras estão repletas de histórias e exemplos de homens e mulheres que esperaram no Senhor e, no momento certo, viram suas promessas se cumprirem de forma grandiosa. Pense,
Por exemplo, na vida de Jó. Ele perdeu absolutamente tudo, e seus bens, sua família, sua saúde. E, mesmo diante de tamanha adversidade, ele manteve sua confiança em Deus. Jó esperou no Senhor, e no final, foi restaurado em dobro, tanto em suas posses quanto em sua vida pessoal. Abraão é outro exemplo clássico. Ele recebeu uma promessa extraordinária, a de que seria pai de uma grande nação. Mas essa promessa não se cumpriu de imediato. Ele esperou por muitos anos, mesmo quando as circunstâncias, como a sua idade avançada e a infertilidade de Sara, pareciam impossíveis. Contudo, mesmo em sua velhice, Deus foi fiel à sua palavra, e Abraão viu a promessa se realizar com o nascimento de Isaque. Outro exemplo poderoso é o de Davi. Ele foi ungido rei enquanto ainda era jovem, mas não tomou o trono de Israel imediatamente. Ao contrário, Davi enfrentou anos de espera e muitas adversidades, incluindo perseguições e momentos de perigo. Mesmo assim, ele não perdeu a fé. Ele confiou no tempo de Deus, e quando o tempo certo chegou, ele finalmente tomou o trono e governou com sabedoria. Em todos esses casos, a espera no Senhor não foi em vão e foi um tempo de preparação, de crescimento espiritual e de amadurecimento pessoal. E, no final, a espera trouxe não apenas a realização das promessas, mas também uma profunda renovação e transformação na vida daqueles que confiaram em Deus. Isaías 40:31 nos fala de uma renovação sobrenatural, um tipo de renovação que vai além do que podemos experimentar no nível físico ou emocional. Não é apenas um descanso temporário, como aquele que sentimos depois de uma noite de sono ou de uma pausa rápida durante o dia. Esta renovação é principalmente espiritual, profunda e transformadora. A vida cotidiana está cheia de desafios e situações que podem nos desgastar de muitas maneiras. Às vezes, nos sentimos sobrecarregados pelo cansaço emocional, quando as responsabilidades se acumulam e o peso das nossas decisões começa a nos sufocar. Outras vezes, é o estresse contínuo das demandas do trabalho, da família e dos relacionamentos que começa a nos esgotar. E, por fim, há as batalhas espirituais que, silenciosamente, minam nossa energia, nos deixando sem forças e, muitas vezes, desanimados. Mas é exatamente nesses momentos de maior fragilidade e cansaço que o Senhor nos oferece algo que só Ele pode proporcionar, uma renovação que vem diretamente do seu Espírito. Renovação espiritual, quando estamos no limite de nossas forças, quando chegamos ao ponto em que as circunstâncias parecem totalmente insuportáveis e estamos à beira de desistir, Deus nos faz uma promessa poderosa: vá ao esperar nele, Ele nos dará uma nova energia, um novo vigor, uma nova disposição para continuar avançando. Essa renovação espiritual não é algo que conseguimos por nossos próprios esforços. Muitas vezes, tentamos superar nossos problemas por conta própria, achando que somos fortes o suficiente para lidar com as adversidades sozinhos. Tentamos resolver as situações com nossas próprias mãos, baseados em nossa própria sabedoria, mas o que encontramos no final é ainda mais cansaço e frustração. A renovação que Isaías descreve aqui é um presente, um dom gracioso de Deus, que Ele oferece àqueles que colocam sua confiança e esperança nele. Essa renovação não é uma energia passageira, que se esvai com o tempo. Ela é sobrenatural, diretamente proveniente do poder de Deus, e está disponível continuamente. Não é uma única experiência, mas algo que se renova constantemente em nossas vidas. Sempre que enfrentamos novos desafios, sempre que as tempestades da vida parecem nos esmagar, Deus está lá, disposto a nos renovar e a nos sustentar. A vida cristã não é isenta de dificuldades, ao contrário, passamos por provas e tribulações, mas a diferença está no fato de que temos acesso a uma fonte infinita de força que não se esgota. E essa força nos capacita a continuar caminhando, correndo e até voando acima das adversidades. Subir com asas como águias. Uma das imagens mais belas e inspiradoras desse versículo é a comparação com as águias. As águias possuem uma habilidade única e impressionante de voar acima das tempestades. Elas não são como as outras aves, que se abrigam ou lutam contra os ventos fortes. Em vez disso, a águia usa as correntes de ar das tempestades a seu favor, permitindo-se ser elevada para uma altura ainda maior. É uma metáfora profundamente poderosa do que Deus faz por nós.
Quando esperamos no Senhor, Ele nos dá a capacidade não apenas de suportar as tempestades da vida, mas de subir acima delas, de enxergar as coisas de uma nova perspectiva. Ele nos eleva a um plano mais alto, onde podemos ver além das dificuldades imediatas e entender os propósitos maiores de Deus para nós. Essa renovação e elevação que Deus nos concede não significa que não enfrentaremos problemas, mas que seremos capacitados a enfrentá-los de uma maneira diferente. Quando Ele nos dá asas como águias, Ele nos está dando força e visão. As águias têm uma visão extraordinária, e, ao voarmos acima das nossas circunstâncias, começamos a ver as dificuldades sob uma nova luz, com os olhos da fé. Passamos a ver que, mesmo nas maiores tempestades, Deus está no controle e tem um propósito para cada situação. Ele nos faz voar sobre nossas dificuldades, não apenas para sobreviver, mas para florescer e crescer espiritualmente no meio das provações. E, assim como a águia, que usa a força da tempestade para alcançar maiores alturas, Deus nos permite transformar nossos desafios em oportunidades para crescer mais perto dele e desenvolver nossa fé. Agora que entendemos o que significa esperar no Senhor e como Ele nos renova, é importante refletir sobre como aplicar essa verdade de forma prática em nossa vida cotidiana. Muitas vezes, enfrentamos momentos em que tudo parece estar fora de controle. Isso pode acontecer no ambiente de trabalho, onde as demandas parecem maiores do que nossas capacidades, ou em nossa vida familiar, quando os conflitos e preocupações nos sobrecarregam. Às vezes, até mesmo nosso relacionamento com Deus parece distante ou enfraquecido. Nesses momentos, é fácil perder de vista a esperança e nos sentirmos completamente impotentes. No entanto, é exatamente nessas circunstâncias que Deus nos convida a aplicar a Sua palavra e experimentar a renovação espiritual que Ele nos promete. Esperar no Senhor não é apenas uma ideia abstrata, mas uma ação contínua e concreta que devemos incorporar em nossa rotina diária. Como esperar no Senhor na prática? Para aplicar essa verdade em nossas vidas, o primeiro passo é reconhecer que não somos autossuficientes. Todos nós temos limites, e chegar ao nosso limite não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de depender ainda mais de Deus. Quando finalmente admitimos que nossas próprias forças não são suficientes, é o momento perfeito para nos voltar a Ele, permitindo que Sua força supra nossas deficiências. E uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é através da oração. Quando oramos, estamos não apenas expressando nossas preocupações e ansiedades a Deus, mas também estamos nos colocando em uma posição de total dependência dele. A oração nos coloca em sintonia com a vontade de Deus e abre nossos corações para receber a paz, a orientação e a renovação que só Ele pode oferecer. No entanto, a oração não é apenas um monólogo, é uma troca. À medida que apresentamos nossas necessidades e nossos desejos a Deus, também somos chamados a ouvir Sua voz e esperar pacientemente pela Sua resposta. E é nesse processo que Ele nos fortalece. Além da oração, outro meio essencial para nos manter renovados espiritualmente é a leitura e meditação na Palavra de Deus. A Bíblia é mais do que um livro, é a voz viva de Deus falando diretamente a nós. Ela contém promessas de esperança, de força e de renovação que são vitais para a nossa jornada de fé. Quando separamos um tempo diariamente para ler as Escrituras, estamos alimentando nossa alma e fortalecendo nosso espírito. Cada versículo pode ser uma fonte de encorajamento, nos lembrando das verdades imutáveis de Deus. A palavra nos dá a perspectiva divina, nos fazendo enxergar nossas lutas à luz do propósito maior que Deus tem para nós. Dicas práticas. Estabeleça uma rotina de oração, reserve um momento específico todos os dias para se conectar com Deus. Este tempo pode ser de manhã cedo, antes de começar as atividades diárias, ou à noite, ao refletir sobre o dia que passou. Durante esse momento, entregue suas preocupações, suas frustrações e seus medos nas mãos do Senhor. Peça por força e renovação, sabendo que Deus está presente, mesmo quando as respostas não são imediatas. Orar é mais do que falar, é uma forma de entregar nossa vida, nossos planos e nossos anseios à vontade de Deus. Medite na palavra de Deus, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e encorajamento. Dedique tempo todos os dias para ler e refletir sobre as passagens que trazem esperança e força.
Se você está enfrentando dificuldades, busque versículos que falam sobre renovação e confiança em Deus, como Isaías 40:31, Salmo 23, e Filipenses 4:13. Leia devagar, pense nas palavras e aplique-as às suas circunstâncias. A meditação na palavra renova nossa mente e realinha nosso coração com a vontade de Deus. Conecte-se com uma comunidade de fé. A caminhada cristã não foi feita para ser vivida de forma isolada. Encontrar uma comunidade de fé pode ser uma fonte valiosa de apoio espiritual. Compartilhar suas lutas com outros que também esperam no Senhor pode trazer conforto, encorajamento e renovação. Além disso, estar cercado por outros crentes pode nos lembrar de que não estamos sozinhos em nossas batalhas e que Deus trabalha poderosamente através da comunhão. Lembre-se de que a renovação espiritual é um processo contínuo. A renovação não acontece de uma só vez. Ela é um processo constante, uma jornada de espera ativa em Deus. Haverá dias em que você se sentirá forte e renovado, e outros em que pode não sentir uma resposta imediata às suas orações. No entanto, continue confiando e esperando no Senhor. Ele trabalha no silêncio, nos bastidores, muitas vezes de maneiras que não conseguimos ver imediatamente. Com o tempo, você verá como ele esteve renovando suas forças dia após dia, te dando a capacidade de seguir em frente, de correr sem se cansar e de caminhar sem se fatigar. Isaías 40:31 é uma promessa poderosa para todos nós que enfrentamos dificuldades e desafios. Que possamos sempre lembrar que, ao esperar no Senhor, Ele renova nossas forças, nos dá a capacidade de voar sobre as adversidades como águias e de continuar correndo sem nos cansar. Que essa verdade encha o seu coração de esperança e força para cada novo dia. Vamos encerrar este vídeo com uma oração. Oração. Pai amado, te agradecemos pela promessa de renovação e esperança. Sabemos que, em nossa própria força, muitas vezes nos sentimos fracos, mas é em Ti que encontramos o vigor necessário para continuar. Pedimos que Tu renoves o coração de cada pessoa que está assistindo agora, que elas possam experimentar o Teu poder e a Tua força. Que Tu as eleves, assim como as águias, para que elas possam enfrentar as tempestades da vida com confiança em Ti. Amém. Se este vídeo foi uma bênção para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal O Café que nos move para mais mensagens de fé e encorajamento. Nos vemos no próximo vídeo.